Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$ 5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. A gente vai discutir vários assuntos relevantes que têm a ver tanto com o dia da vitória na Rússia e a importância dessa data para os russos atualmente, quanto para questões históricas, avaliando e analisando acontecimentos que moldaram o século XX, né, e a segunda, e como se deu a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse evento, e acho que é importante agora nesse comecinho a gente falar um pouquinho do objetivo, ou dos objetivos da gente estar organizando essa série de lives, basicamente é manter viva a memória e a verdade sobre aqueles que perderam suas vidas e os que se sacrificaram durante a Grande Guerra Patriótica, que é como a Segunda Guerra Mundial é conhecida e é chamada na Rússia, destacando a importância do sacrifício humano na conquista da paz. E, é claro, além disso, a gente busca também aumentar a consciência do público brasileiro, né, nosso público querido aqui do Brasil, sobre a relevância e a importância dessa data, né, enfatizando essa ideia da memória, enfatizando a necessidade da gente lembrar, compreender e honrar a história para que a gente possa construir, assim, um futuro de respeito e, é claro, de compreensão mútua, certo? Então, hoje está comigo aqui o Matheus Gussev, temos também o professor Fred. Eu sou... Boa noite, pessoal. Só um pequeno aviso rapidinho. A gente está esperando o nosso quarto convidado chegar, tá? Então, enquanto isso, acho que a gente pode fazer um bate-papo descontraído, né? Talvez o Matheus se apresentar, o professor Fred se apresentar, para que a gente, né, se conheça e possa, né, conversar um pouquinho enquanto a gente aguarda o nosso respeitadíssimo João Carvalho chegar. Então, Matheus Gussev, Pajolos, tá? Como já diria o João, né? Estamos no Brasil. Bom, queridos amigos, queridos camaradas e queridos alunos, tanto do Instituto Soyuz quanto da Troika Idiomas, né? E também os alunos do nosso professor Fred. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer principalmente ao Dima pelo convite, né? Já estamos aqui no segundo ano consecutivo nessa luta maravilhosa que é a preservação da memória da Grande Guerra Patriótica. Gente, para quem não me conhece, já estou mandando ali da Abbreviature Gussev, fico muito feliz, mas enfim, eu sou o professor de russo e coordenador do Instituto Soyuz, né? Eu e o Dima, nós temos uma parceria aqui da Troika com o Instituto, a gente sempre faz esses projetos envolvendo a Grande Guerra Patriótica, a preservação da sua memória, preservação do legado dos soldados e das pessoas que deram as suas vidas, né, nesse conflito mundial.
Bom, sou professor de russo, meu trabalho principal é químico, não, eu não faço bomba, né? Antes que me perguntem. E nessa live aqui, uma coisa que o Dima trouxe, eu acho que como um dos pontos principais, eu acredito que o Fred e o nosso querido João também tratarão disso, principalmente, ó, falando em João, tá aqui o mais lindo de todos, olha isso. Obrigado, Yusuf Davait Tavarishi. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrado. Peço perdão a todos pelo meu atraso, tá? Juro que o doido estava no médico, então, assim, mas chegamos a tempo e menos doidos, então vai dar certo. Tudo bem, mas aqui eu fico, assim, já tô feliz que tá todo mundo compondo esse time agora, mas basicamente, pessoal, essa live, ela vai ser uma semana, né, nós estamos fazendo uma semana, um projeto de 3 grandes lives com vários especialistas de diversas áreas, vocês vão ter aulas incríveis com o Fred e com o João, né, já assisti muitas aulas do João, gostaria agora de assistir as aulas do Fred. E a principal função disso aqui, né, é justamente a gente ter uma semana completa de eventos. Como muitos de vocês já devem ter visto, né, aqui em São Paulo nós tivemos uma sessão solene na Assembleia Legislativa, né, que contou com a presença do embaixador. No dia 9, no Rio de Janeiro, vai ter um evento parecido com o Besmertny Polk, com lembranças dos soldados e de grandes heróis e heroínas da União Soviética, lá numa praça do Rio, né? E aqui, para quem não vai poder participar desses eventos presenciais, o Dima, né, ele pensou todo esse aparato gigantesco convidando uma galera de peso. Então, eu acredito que vai ser sensacional, vai ser muito honroso, eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui com uma perspectiva diferente do que foi a Grande Guerra Patriótica. Dima, obrigado pela palavra, querido. Perfeito. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Fred para falar. Agora eu gostaria que os nossos convidados, né, falassem um pouquinho sobre si, explicassem ao que se dedicam, né, e se apresentem para que o nosso público, sei que com certeza João Carvalho muita gente conhece. O professor Fred, eu sei que tem muitos alunos dele que estão nos assistindo também, mas de qualquer forma, vale a apresentação. Professor Fred, por favor, é com você. Boa noite aos colegas, camaradas aqui da mesa. É uma honra estar aqui, Dimitri, né? Eu acho que pela segunda vez nessas 2 semanas aqui de Grande Guerra Patriótica, é uma honra estar com os colegas aqui da mesa, né? Eu sou professor, sou um velho professor, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, aqui em Florianópolis. Minha formação de pós-graduação, toda ela é em economia, né? Então eu tenho uma quantidade grande de atividades acadêmicas desenvolvidas, mas eu queria destacar aqui que coordeno o grupo de pesquisa sobre a Rússia aqui na UFSC, que tem 10 anos. Então nós temos um grupo de pesquisa chamado ProRus, que eu coordeno desde 2014, né? E muitas atividades aqui na Rússia, aqui na UFSC, ligadas à Rússia, que têm coordenação minha. Nós temos um acordo de cooperação acadêmico-científica com a Universidade Rostov-on-Don, que eu coordeno também aqui pelo lado da UFSC, além de promover a cultura russa, soviética, né, coisas que nós fazemos constantemente, né, aqui na universidade. Né? Foi uma coisa que eu gostaria de dizer aqui em público, né, que quando eu falei que estaria aqui na palestra a convite do Dimitri com o João Carvalho, aí os meus alunos, que legal, professor Fred, vou com certeza ver o João Carvalho. Aí eu disse, ótimo, porque eu também. Então é uma honra para mim, né? É uma honra acompanho os trabalhos do Dimitri e do João há algum tempo também, né? São referências nas nossas atividades aqui do nosso grupo de pesquisa, né? Mas é isso, é um prazer estar aqui, né? Eu gostaria só, antes de passar a palavra, de entregar a palavra de volta, né? Fazer um destaque aqui que eu acho que é importante. Eu gosto de falar coisas como essas quando a gente está em atividades assim com um público grande. Evidentemente, o 9 de maio, que é o Dia da Vitória, ele vai permear todas as atividades desenvolvidas aqui pela Troika,
né, a começar por hoje, e ela é, sem dúvida, central nesse processo nosso aqui. Mas eu queria destacar algumas outras coisas relacionadas a maio e ao ano de 2024, que tem a ver, direto ou indiretamente, com a Rússia. A primeira delas é o dia 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalho, né, que também na Rússia atualmente também é dia da primavera. Então, maio é um dia ligado às conquistas do trabalho, né? Eu vou repetir, muito em função do povo russo soviético, né? Acho que poucas pessoas sabem, acho eu, que o dia 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, né? E que esse ano, 2024, são 100 anos sem Lenin, né? Então, Lenin faleceu em 1924. Então, a propósito, o nosso grupo de pesquisa, Dimitri, vai organizar uma palestra agora, esse ano, sobre os 100 anos sem Lenin aqui, convidando colegas de várias universidades do Brasil, tá? Mas é um prazer estar aqui, né, mais uma vez, prazer estar com os colegas aqui à mesa, tá? Então é isso, retorno a palavra. Dimitri virou camisa de saudade eterna ali. João, meu querido, se apresenta. Bem, para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, eu sou educador popular, né? Eu sou formado em História, sou mestre em História Social, estou com um doutorado parado no meio do caminho, que um dia eu tenho que tomar vergonha na cara, né, para que eu possa me sentar aqui do lado, né, do professor Dr. Fred, que inclusive, muito ironicamente, eu estava relendo um artigo seu que eu li em 2018, essa semana, quando saiu sobre a crise da Geórgia, né, e voltou a situação toda da Geórgia. Eu falei assim, vou relê-lo, então vou aproveitar e vou recomendar aqui o artigo do Fred lá de 2018, tá, que ele vai falar das crises da Geórgia e da Ucrânia e da responsabilidade do Ocidente. É um homem que estuda o eurasianismo de uma forma muito profunda, tá? Fico muito honrado de estar aqui. O Gilsef é um querido amigo. Quero te pedir desculpas ao vivo que eu não consegui te encontrar, porque foi aniversário do meu filho, um amigo meu morreu, foi uma sequência de confusões, depois eu te conto tudo, mas assim, foi muito confuso, né? O Dimitri, se eu pudesse, eu estaria não com ele sentado nessa cadeira, mas com alguém cuidando da coluna deste homem que foi forçado a pegar um ônibus, né, para estar presente no evento. Eu quero agradecer demais ao Dimitri. Dimitri, muito parceiro, né, a gente da Troika, a gente do Soyuz, né, eu estou sempre divulgando esse trabalho tão importante que é feito aqui. Para mim é uma honra incomensurável estar aqui com vocês formando essa banca, né? Eu, assim como o Fred, também estou na minha segunda, né, no meu segundo convite do Dimitri aqui para a gente fazer nossas semanas da vitória, não apenas nosso dia da vitória, né? Porque essa batalha pela memória é uma batalha muito importante, né? Eu, como historiador de formação, eu não canso de citar o Benjamin aqui, né? Nossos mortos continuam em perigo, né? Então essa é uma luta que é uma luta transgeracional, e é importantíssimo que nós nos unamos, né, pela disputa dessa memória, porque essa é uma batalha que, infelizmente, vem se tornando cada dia mais viva, né? A gente vê um recrudescimento, né, nesse estágio de capitalismo que a gente está, e a gente tem que lembrar sempre que fascismo para capitalismo é botão de emergência, não é nenhuma exceção à regra, né? Todas as vezes que for necessário vai ser premido novamente. Então, quero agradecer a todos, né, e quem porventura não conhece meu trabalho, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu faço muita divulgação de história, de relações internacionais, de literatura no meu canal, chama Assim Disse o João, que é a mesma rede que eu uso para todas as demais redes sociais. Então, obrigado mais uma vez, gente, pelo convite. Para mim é uma grande honra poder participar desse evento. Muito bem, muito obrigado. Para mim, na verdade, para mim é uma honra ter vocês aqui como convidados, então, né, os agradecimentos não acabam. Muito obrigado por estarem aqui. E eu queria explicar mais ou menos o que eu pensei para o nosso bate-papo de hoje, né? Todos vocês receberam algumas questões. Eu direcionei, digamos assim, as questões, talvez focando um pouco mais nos pontos que eu, né, achei que seriam os pontos mais de maior conhecimento de vocês. E eu vou fazer as perguntas direcionadas, por exemplo, ou para o João ou para o professor Fred, mas aqui o formato é livre, vocês podem interromper um ao outro, discutir ideias, e aqui realmente é mais um bate-papo. Então vamos começar com o professor Fred. Vamos lá para a primeira pergunta.
quais foram os fatores econômicos determinantes que contribuíram para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial? Tá. Eu gostaria, Dimitri, colegas, de começar, antes de iniciar a resposta da tua questão, falando algumas coisas que eu julgo serem muito importantes, tá? A primeira delas é a honestidade intelectual. Então, eu parto do princípio de que não existe opinião neutra. Ninguém é neutro ou isento de valores ou coisas do gênero. Então, nós temos que ser honestos intelectualmente, e eu vou dar aqui para vocês o caminho que eu vou seguir para responder a todas as perguntas, as direcionadas, as não direcionadas, as do chat ou quaisquer outras, tá? Então, eu vou me basear em 2 caminhos principais. O primeiro caminho, eu vou adotar a ideia, o conceito, que eu acredito ser verdadeiro, de que as ações humanas são materialmente e dialeticamente determinadas. Nesse sentido, há uma conexão direta entre as ações econômicas, políticas, sociais, etc., de um povo. Aqui deve-se perceber que há determinantes estruturais e consequências superestruturais nas ações humanas, destacadamente quando nós consideramos o ser humano social. Eu vou tentar dar um exemplo do que é que eu estou querendo dizer com isso. Vamos lá. O que é que aconteceu com o mundo ocidental nos anos 1930? Lembro que em 1929 houve o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, que eu acredito que todo mundo deva ter estudado isso na escola. Mas o que é que estava acontecendo? Porque, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais continuavam tendo as mesmas fábricas, os trabalhadores estavam lá, né, querendo trabalhar na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, mas a crise econômica existia. O que é que acontecia? Um professor de economia, tipo o professor Fred, iria responder assim, sabe o que é que acontecia? Acontecia que não dava lucro produzir. Naquela época, não dava lucro. As atividades econômicas em uma sociedade de mercado são determinadas pela existência ou não do lucro. Elas não são determinadas pelas necessidades ou pelos interesses da sociedade. Então, essa é uma primeira premissa que eu vou levar em consideração para responder a todas as minhas perguntas, tá? Então, eu não dava lucro, as fábricas foram fechadas, e qual foi a consequência superestrutural? Fome, desemprego, guerra, né, que a gente vai falar sobre isso aqui. Então, esse é o primeiro caminho que eu vou utilizar para responder as minhas perguntas. E o segundo é que eu vou contar a história do ponto de vista russo-soviético. Eu quero dizer que, dependendo do ponto de vista que você fala sobre qualquer assunto, você pode chegar a conclusões opostas, inclusive. Então, tendo isso em mente, tendo esses 2 caminhos que eu vou usar, né, eu imagino que eu estou fazendo jus ao que eu comecei falando inicialmente. Eu imagino que eu estou sendo honesto intelectualmente, tá? Dizendo o caminho e o direcionamento que eu vou tomar. Então, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ou a Grande Guerra Patriótica, né, como foi conhecida na Rússia, como é conhecida na Rússia, ela foi, em minha opinião, uma continuação, de certa forma, da Primeira Guerra Mundial. Uma primeira consideração que irei adotar é de que a sociedade de mercado, o capitalismo, sempre operou em escala mundial. Mas vamos tentar responder de maneira mais específica. Ao longo do século XIX
e início do século XX, o capitalismo passou por mudanças turbulentas. E eu quero destacar aqui 3 delas. A primeira, a concentração industrial e a criação de grandes conglomerados e corporações em escala mundial. A segunda, o frenesi imperialista das grandes potências capitalistas ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, etc. E o terceiro, a ocorrência que é própria do capitalismo, que está na natureza do capitalismo, de oscilações econômicas. O capitalismo vive de momentos de prosperidade e depressão. Então, eu destaco esses três elementos, né, como centrais para explicar a ocorrência da guerra. Esses fatores tomaram proporções gigantescas nos anos 1930, período entre guerras, né? Esses fatores terminaram, né, por fazer aguçar as rivalidades entre as potências imperialistas. E aí, nisso, a crise econômica, a rivalidade entre as potências, fez surgir o nazismo e o fascismo, não só na Alemanha e na Itália, mas em muitos outros países da Europa Ocidental, né? Portugal, Espanha, etc. Né? Houve um agravamento gigantesco do anticomunismo, né? E aí o interesse econômico em escala mundial das potências imperialistas, tudo isso se juntou a uma grave crise econômica, a mais grave crise econômica que a sociedade capitalista passou até aquela época. Todos esses fatores se juntaram. Isso do lado do Ocidente. Tá? Isso do lado do Ocidente. Então, para mim, a propósito, antes de falar um pouco sobre a União Soviética, né, para mim, a nazificação, e permitam-me o neologismo, da Alemanha foi proposital, foi planejado. A Alemanha, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, além de estar um país muito frágil em termos econômicos, era o palco de muitos debates e muitos levantes populares, comunistas, inclusive. O Partido Comunista Alemão, né, a sociedade alemã via com excelentes olhos os movimentos trabalhistas da Alemanha. A Alemanha, centro do poder econômico europeu. Né? Então, para mim, essa é a primeira explicação. E o que é que nós tínhamos do outro lado? Do lado da União Soviética. Naquele mesmo período, né, e uma coisa que vale destacar aqui é que a União Soviética estava, naquela época, entre guerras, isolada, com uma espécie de bloqueio, se não real, de fato, e em situação muito parecida com a Rússia de hoje, a propósito. Muito parecida. E também muito parecido o seguinte, a despeito das perdas gigantescas que a Rússia teve com o final da Primeira Guerra Mundial, porque para todos os países que se envolveram na guerra, a guerra acabou em 1918, e os países começaram a se reconstruir a partir de 1918. Para a Rússia, isso não aconteceu. A guerra civil na Rússia, que foi sangrenta ao extremo, ela se manteve viva até 1922. Né? As perdas humanas, materiais, etc., da Rússia foram gigantescas. E o que a recém-União Soviética herdou foi um império russo colapsado. Mas, a despeito de tudo isso, a bravura do povo russo e a determinação dos bolcheviques e dos comunistas russos fez, de maneira diametralmente oposta ao Ocidente, fez com que a Rússia crescesse a taxas nunca vistas na história da humanidade. Os ritmos de crescimento soviéticos nos anos 20 e 30
foram extraordinários. Eu vou mais à frente, né, destacar que esse ritmo de crescimento, principalmente o crescimento industrial, foi, de certa forma, quem salvou a Rússia soviética das mazelas e do horror nazista. Tá? Mas para eu não me alongar muito, Dmitry, a minha explicação para o surgimento da Segunda Guerra Mundial a minha explicação é essa, né? Os interesses globais do capitalismo, as rivalidades entre os seus atores principais, os países imperialistas, uma grave crise econômica que é própria do sistema capitalismo, que eclodiu no período entre guerras, né? E o inimigo comum que já tinha unido todos os inimigos da Primeira Guerra Mundial na tentativa de derrubar a Revolução Bolchevique, continuava crescendo, né, a taxas gigantescas, a ponto de se tornar já o maior país da Europa em termos econômicos, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, para mim, esse é o pano de fundo de explicação do início da Segunda Guerra Mundial. Sim, perfeito, exatamente. Eu acredito que isso já vai se intercalar, de certa forma, com a questão do João Carvalho, que trata justamente sobre a economia soviética naquela época, né? Porque, como o professor Fred expôs ali, foram questões também. O conflito da Segunda Guerra Mundial também foi um palco de foi um dos causadores, foi justamente a questão do capitalismo. Então, queria que você falasse um pouco a respeito disso e falasse, né, como se configurava a economia da União Soviética naquela época, né? E aí a gente vai, mas vamos lá, vamos começar por aí. Então, primeiro, né, quero agradecer o professor Fred pela abertura, que já facilita horror pra gente, e vou recuperar algo que ele falou aqui, que é um dos termos mais irônicos que a gente tem dentro da historiografia, que é o termo guerra civil russa, tá? A guerra civil russa é a única guerra civil da história do planeta que não é uma guerra civil, que é uma guerra que conta com 14 potências beligerantes estrangeiras invadindo e ajudando, né, o Exército Branco, no caso, a tentar recuperar aquilo que havia sido perdido a partir da Revolução de Outubro. Né? Então a gente tem antes, né, na Rússia, a completa bancarrota do sistema czarista, a Rússia que vem numa industrialização tardia, industrialização essa que contava com um vultoso capital estrangeiro, uma industrialização que, por ser tardia, por contar com esse capital estrangeiro, ela forçava um ritmo industrial muito diferente do que foram as primeiras industrializações na Europa Ocidental. Nós estamos falando aqui de um parque industrial principalmente de indústrias médias e grandes, ou seja, boa parte da força proletária que estava basicamente em Moscou e São Petersburgo contava, na verdade, de fábricas de 100 pessoas a mais, e a maioria deles em fábricas de 1.000 pessoas ou mais, né, o que facilita também a concatenação, né, do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Russo, que depois virá a ser o PICUS, né, a gente já tinha a primeira tentativa ali em 1905, a gente tem greves muito vultosas, tanto no começo quanto no final da guerra, né, assim, no final da participação do Império Czarista na guerra, né, 1914, você chega a ter mais de 1 milhão de operários em greve ao mesmo tempo na Rússia. Em 1917, esse número bate ali por volta de 600 mil. Aí a gente tem que pensar, mas, 600 mil é menos que 1 milhão, mas os outros operários estão na guerra, os outros operários estão mortos, os camponeses estão mortos. Nós estamos falando de um país que aboliu a servidão de gleba em 1870 na letra fria da lei, mas que só foi abolida de fato no interior com o decreto de Lenin, né, de redistribuição de terras, que por sinal é um dos primeiros decretos do governo, já em 1918, né, então a gente tem que entender um pouco disso para a gente perceber o que acontece depois, né. Voltando para a suposta guerra civil russa, né, que é esse ataque de 14 forças beligerantes, dentre elas algumas das maiores participantes da própria Primeira Guerra, com aporte dos Estados Unidos, com aporte da França, com aporte do Reino Unido, com aporte do Japão, et caterva. Esta guerra civil acontece exatamente nesse momento que o professor Fred falou, que é um momento de reconstrução sob terra arrasada. A Rússia,
O grande ato econômico da Rússia no século XIX foi conseguir convencer os franceses a manter empréstimos depois de levar 2 calotes. A Rússia já vinha de um império que tinha uma dificuldade muito grande de manutenção interna, um império brutalmente chauvinista, com o chauvinismo grão-russo graçando por todo o império, um império difícil de se manter por conta disso, né? O grande jogo custava muito à Rússia, porque a Rússia tinha que estar com os olhos atentos não só à Europa Ocidental, como as outras potências ocidentais estavam, né, mas constantemente preocupada também com a Ásia Menor, com a transição ali. Então, assim, quando ela entra nessa guerra e ela é impelida a essa guerra, principalmente por causa dos interesses dessas grandes potências ocidentais, ela sequer consegue manter um nível mínimo das rações, da comida, daqueles que estavam guerreando, do própria produção de armamentos para aqueles que estavam guerreando. Nós estamos falando de um país aqui ainda rural, nós estamos falando de um país aqui feudal. Na Rússia, a gente sequer pode falar, nesse período, de semi-feudalidade, a gente tem que falar de feudalidade, porque estava sendo usado arado de ferro, né? E vai ser nos escombros desse país que os bolcheviques vão ter que reconstruir uma nação, saindo de uma guerra e entrando na outra, né? Então, primeiro a gente vai ter ali o período do comunismo de guerra, que é necessário para se concatenar, né, a vitória do Exército Vermelho. Vitória essa, para todos os analistas internacionais, brutalmente surpreendente, né, mas que é uma vitória do povo, não só russo, mas do povo soviético, de todos os povos da Rússia, né? Vamos lembrar que a União Soviética, depois, ela chega a abarcar mais de 100 etnias diferentes. E esse povo que se sagra vencedor, ele está diante de um desafio gigantesco de reconstruir um país que passou por 2 guerras seguidas, sobre uma base material muito prejudicada por essas guerras e muito aquém de tudo aquilo que era as outras bases materiais dessas outras potências com as quais eles eram fronteiriços. Nesse sentido, né, o nosso querido Vladimir Lenin resolve dar um passo atrás para poder dar 2 adiante. Nós vamos ter, então, o período da NEP, que é muito necessário, mas que não foi, né, num primeiro momento, acolhido da mesma forma por toda a base do partido. Houve muitas discussões, inclusive dentro dos economistas, teve muitas discussões, né, Preobrazhensky, o grupo do Trotsky, todos eles criam uma outra visão desse desenvolvimento econômico. Durante o período da NEP, por causa dessa necessidade de se abrir novamente ao capital estrangeiro, por se permitir novamente propriedade privada de indústrias menores, por se permitir propriedade de terra no campo, a gente acaba tendo uma acumulação muito grande de riquezas, principalmente na mão dos kulaks, o que vai ser muito importante para a gente entender os períodos posteriores, né? E uma vez Lenin tendo morrido na sua carne, porque viveu, vive e viverá, né, a gente passa a um novo momento esse que o próprio Lenin já começou a encabeçar lá atrás, né, com a GAELRA, né, com a Comissão Estatal de Eletrificação da Rússia. O Lenin dizia o tempo inteiro que a Revolução Russa não é só a Revolução Russa é a Revolução Russa e a eletrificação da Rússia, né? E nós vamos ter o momento de discussão dentro do PICUS, principalmente do 14º e a concatenação da vitória da tese do 15º, daquilo que vai levar ao que nós todos chamamos de planos quinquenais, né? Já durante o desenvolvimento do primeiro plano quinquenal, e aqui mais uma vez o professor Fred já facilitou muito a minha vida, o único índice econômico similar ao que a Rússia consegue atingir nos anos de 20 e 30 será o que a China conseguirá atingir depois da sua própria revolução, e atualmente o que mais se aproxima dos índices da China são os do Vietnã, ou seja, deve ter acontecido alguma coisa parecida nesses 3 países, eu não sei o que é, o chat talvez descubra e me conte depois, né? E esse plano teve que ser modificado ainda durante esse plano, porque este conflito interimperialista já vinha se gestando, porque esse conflito interimperialista não tinha eclodido ainda
na sua centralidade do capital, mas ele já eclodia por suas bordas, né? Para além dos fascismos, que o professor lembrou aqui tão bem, que não são só na Alemanha, que não são só na Itália, vamos lembrar que o primeiro grande partido fascista do mundo é francês, vamos lembrar que Piłsudski, que sobe ao poder, é um filofascista violentíssimo, Piłsudski, que sobe ao poder e é um filofascista, balcaniza a guerra civil com o apoio de Simon Petliura, que era um pogromista, que era um nazista, tá? Vamos lembrar também que na Romênia a gente tem algo muito similar, na Hungria a gente tem algo muito similar, e para além disso, a gente já tem um teatro de guerra que na Ásia, de fato, está acontecendo no começo da década de 30. A esfera de coprosperidade, que não era uma esfera e não trazia coprosperidade japonesa, já atacava e já achincalhava a Ásia desde o começo da década de 30. A gente fala muito da Revolução Russa, esquece muitas vezes da Revolução de Ulaanbaatar, da Revolução da Mongólia. Se não fosse por Shukbaktari, se não fosse pela luta intestina do povo mongol, se tivesse caído antes os bastiões da Ásia, provavelmente a guerra teria eclodido, inclusive, no Ocidente anteriormente, né? Então nós estamos falando de um país que está num processo acelerado de uma necessidade de industrialização, que ao mesmo tempo tem uma base rural de população gigantesca, que precisa de se eletrificar, mas que quando vai fazer seus censos contábeis em 22, ele descobre que a Inglaterra tinha 22 mil máquinas agrícolas complexas e no território inteiro da Rússia eles acham duas. Então, a coletivização que virá a posteriori, que virá sob a égide do primeiro plano, ela tem que ser feita junto com um esforço de guerra. Porque quando a gente pega as atas dos congressos, no começo da década de 20, está se discutindo a possibilidade de um novo conflito interimperialista, mas a partir do 15º Congresso em 27, está se discutindo a data que ele vai começar. E isso não é magia, isso é tecnologia, isso é o método, né? Então era muito claro, dado a tudo que estava acontecendo no mundo, e é muito irônico que isso já tenha sido previsto em 27, 2 anos antes da quebra da Bolsa, e de toda a grande recessão que isso vem, que isso deveria acontecer. Então nós estamos falando de um país que está tentando se realavancar depois de 2 guerras, de uma fome esta sim verdadeira e esta sim causada por interesses alheios, né, que não são apenas dos kulaks, não é apenas a NEP, gente. Quem causa a grande fome da década de 20, fome que matou muito mais do que a fome da década de 30, foi a interferência estrangeira, foi o bloqueio, foi a não permissão de comércio que foi feito, foi a necessidade do esforço de guerra que diminui a produção de grãos num país onde 88% da pauta de importações eram grãos, né? Enfim, vai ser sob a égide dessa reconstrução que haverá uma nova reconstrução, porque no meio deste primeiro plano você já tem que começar a pensar, não, se vai ter uma guerra, talvez eu não possa colocar minha industrialização numa área tão fronteiriça quanto eu estava planejando antes. Talvez eu tenha que investir muito mais na Ásia Central, que vai ser mais difícil de tomar, do que trazer para o lado de cá. Então, nós estamos falando de um esforço gigantesco de um povo inteiro, né? E, gente, eu quero lembrar uma coisa para vocês, feito na base do lápis e do telégrafo, né? Hoje em dia a gente tem todo um ferramental tecnológico, comunicacional. Os grandes planos, a grande organização, ela era feita nos escritórios na base do lápis, na tabelinha contábil, sendo passada por telégrafo de um oblast para outro para chegar não sei aonde, né? Então é esse esforço econômico gigantesco que vai começar a preparar esse povo para uma guerra que, para os analistas soviéticos, já era carta marcada, já era bastante clara que aconteceria. Eu queria aproveitar esses comentários do João e do Fred para fazer... Bom, eu vou passar por um panorama aqui para poder formular a pergunta, né? Principalmente porque você citou que a guerra civil justamente não tem nada de civil, né? Alguns historiadores russos, pelo que eu vi, eles consideram a guerra civil russa uma continuação direta do que foi a Primeira Guerra Mundial para emendar logo na Segunda, né? E bom, como sabemos, em 22 a União Soviética é fundada, mas o poder soviético não estava em todo o território do falecido Império Russo, né? Eu sei que aí a gente tem
relatos de conflitos do Exército Vermelho em território eurasiático até 1926, mais ou menos, lutando contra os Basmati, né, e tendo apoio do Império Britânico nesse período, né. Então, uma coisa que é muito interessante, você citou justamente, né, sobre os planos quinquenais, como a União Soviética começa um processo absurdo de industrialização, assim, em níveis estratosféricos, foi final da década de 20, né, 29, se eu não me engano, não sei, 29, 28. Então, a partir desse processo de industrialização massiva, espera-se que o país, né, tenha um bom desenvolvimento em todas as suas áreas. Uma das principais, a agrícola, que a gente já conhecia, como você bem citou. Só que aí chega nos anos 30, 32 a 33, o que os nazistas instrumentalizaram como propaganda antissoviética, que foi o Holodomor. Eu queria saber, tipo, na sua concepção enquanto historiador, e até essa pergunta vale para o Fred, por que essa fome, porque nós sabemos que o Império Russo passou por um histórico de fomes, né? Uhum. Um histórico de fomes. Essa não foi a única que aconteceu. Em que momento isso é instrumentalizado? Por que essa em específico foi instrumentalizada? O que estava acontecendo na Ucrânia nessa época para que essas coisas acontecessem? Bem, vou me permitir começar aqui, depois o professor Fred pode, né, complementar as falhas que eu deixar para trás. Né? A primeira coisa que é muito importante a gente entender é que a região é uma região de fome endêmica, pelo menos nos últimos 4 séculos, pelo que a gente tem de pesquisa antropológica, né? Recomendo muito as pessoas procurarem os livros do professor Mark Tauger, que é um dos maiores especialistas do mundo em história da agricultura, que ele se debruçou muito sobre isso. Então, não é simplesmente que um belo dia de manhã teve uma fome, não, essas fomes são registradas periodicamente, pelo menos nos últimos 4 séculos. Sabe o que é irônico? Qual fome que veio depois da fome de 32, 33 mesmo, né? É essa, nenhuma. Né? E aí a gente começa a entender um pouco desse processo. Né? Como eu já tinha dito antes, né, nós estamos vivendo basicamente sobre uma situação feudal. Né? Em 1922, como eu disse, a União Soviética só tinha 2 máquinas agrícolas complexas, 2 colheitadeiras. Quando chega no final da década de 30, esse mesmo censo nos mostra um número de 22 mil máquinas agrícolas complexas na União Soviética. Tá? Esse número é basicamente 5 vezes o que a Inglaterra tinha quando o censo foi feito pela primeira vez em 22. Né? Então eu acho que isso mostra o quão rápido foi esse desenvolvimento, quão impressionante foram esses números. Né? A terra na Rússia, na região do Volga, né? Lembrando que a fome começa na Galícia, na fronteira com a Polônia, ela era arada com arado de ferro, né, uma tecnologia avançadíssima vinda direto do século XIV, tá? Vamos pensar uma coisa aqui, né? Essa fome de 32 e 33, ela termina, né, na região do Volga até 33, mas até 34 ela ainda continua graçando em outras regiões, né? Ela chega no Cazaquistão, inclusive os cazaques, no número de 400 mil, têm que fugir para a China, lembrando que eles eram um povo de sua maioria nômade, né, e eles fogem para a China e, muito ironicamente, o senhor Robert Service conta os 400 mil cazaques que fugiram para a China como mortos. Né? Então a gente tem esse momento da necromancia do Stalin, que consegue de um ano para outro ressuscitar 400 mil cazaques. São 4 grandes fatores que a gente pode usar aqui para explicar, e eu vou tentar passar bem brevemente por eles para não me alongar muito. Primeiro, né, você tem uma mudança social do regime produtivo dos campos, você vai ter a instalação dos kolkhozes, né, para quem não sabe, era uma cooperativa de vários pequenos produtores que vão receber aporte e ajuda estatal, seja técnica, seja de sementes, seja de maquinários, e dos sovkhozes, que por sua vez são grandes áreas estatais sob o comando exclusivo do Estado, somente em propriedades superiores a 10 mil desiatnas, né, uma desiatna é mais ou menos 0,6 quilômetros. Anterior a esse regime, a gente tinha um regime de médios agricultores, principalmente, no período czarista, que vão acabar por se tornar grandes agricultores durante o período da NEP, porque eles vão começar a manipular as políticas de distribuição de grãos para todo o império, inclusive com a volta do uso da moeda
depois do comunismo de guerra, inflacionando violentamente esses preços, né? Os kulaks, quando eles se apercebem que o processo de coletivização começa a avançar, e vamos lembrar aqui que os pequenos agricultores, nesse processo de coletivização, no primeiro momento eram trazidos pelo exemplo, se instalava um kolkhoz ou se instalava um sovkhoz e eles eram convidados a verem, e que o sistema só foi transplantado para a coletivização como uma meta do plano quinquenal a partir do momento que os kolkhozes e sovkhozes produziam mais do que as empresas privadas, produziam mais do que as iniciativas dos próprios kulaks. Né? Os kulaks decidem, então, criar algumas ações de sabotagem de produção, coisa que eles já vinham fazendo durante toda a década de 20. Né? Na década de 20, eles faziam a estocagem de grãos, porque eles podiam interferir artificialmente no preço, mas aí eles passam a fazer, além da estocagem de grão, também a destruição de algumas culturas, para além do morticínio das reses. Né? Então, caprinos, bovinos, ovinos, você tem uma grande perda nesse momento. Além, é claro, dos próprios ataques que eram organizados, né, aos kolkhozes e sovkhozes, e lembrando também, né, que a Ucrânia estava vivendo durante o período da década de 20, né, sobre a égide do Simão Petliura e depois da UN, ou seja, a UN é um partido que na sua carta de formação fala: estaremos com Hitler e o nazismo até onde ele for. Tá? Esse é o documento fundante desse partido, um homem envolvido em pogroms. Para quem não sabe o que é um pogrom é você chegar num lugar e matar todos os judeus do lugar. Né? Então, só para a gente lembrar um pouco de quem eram as elites filo-ocidentais da Ucrânia, principalmente da região da Galícia, fronteiriça com a Polônia, fronteiriça com a Europa Ocidental. Indo para o segundo fator, a gente tem uma questão climática. Tá? O ano de 32 é um ano de péssimas colheitas, é um ano de baixa incidência solar, né? Inclusive isso vai afetar muito o ciclo das chuvas, né? Quanto mais numa agricultura que é muito baixamente mecanizada. Quanto menos mecanizada essa agricultura, quanto menos técnicas e implementos se usa, mais ela está sujeita a apanhar do clima, a apanhar do tempo. Temos, então, esse segundo fator. Um terceiro fator que a gente pode trazer é o de epidemia de difteria. Né? Hoje em dia, gente, ninguém nem sabe o que é difteria, o jovem nem nunca ouviu falar de difteria, mas difteria era algo que matava, e matava muito na época. Ela causa uma morte muito rápida por desidratação. Difteria, cólera, são coisas que matavam muito e matavam muito rápido. Nós estamos falando de um lugar que já tinha dificuldade de acesso à medicação, nós estamos falando de uma medicação da década de 30, e nós estamos falando aqui de áreas que vão ser remotas, de áreas que vão ser menos densamente populadas, numa União Soviética que está sob um bloqueio comercial internacional de fato. Para além disso, a gente tem um outro quarto fator, que é o próprio acompanhamento rudimentar de resultados. Assim como eu disse antes, gente, isso era anotado na base do lápis, isso era transmitido por telégrafo. Então, quando você tem um problema no seu planejamento, você demora um tempo até se aperceber desse problema, você demora um tempo até mandar ajuda para esse problema. Lembrando que isso foi enviado. Toda vez que o governo se apercebe, esses documentos são abertos, esses documentos, inclusive, são estudados pelo grupo de Yale, que não são necessariamente professores de Yale, mas publicaram pela Yale, são todos estadunidenses, a maioria deles professores de Ivy Leaguers, e segredo aqui que eu vou contar para vocês: professores estadunidenses de Ivy Leaguers não são comunistas. Né? Olha que surpresa. Né? E mesmo eles vão falar disso. Então, o que acontece? Acontece uma fome muito grande, que começa na Galícia, vai perpassar a bacia do Volga, chega no Cazaquistão, passa por Belarus, atinge a Polônia e atinge a Romênia. Ninguém nega a existência da fome. O que tem que ser taxado aqui é a propositalidade de uma suposta fome causada artificialmente para matar uma população étnica, para matar a população que fosse ucranianamente étnica. Isso não ocorre. Né? Um dos grandes fatores para nos mostrar isso é que existe muita pouca população ucranianamente étnica
no Cazaquistão, existe muito pouco na Romênia, existe muito pouco na Polônia, então nós não estamos falando aqui de uma fome que é feita para isso. Aí vem a sua pergunta no começo sobre o espalhamento dessa mentira. Bem, o primeiro jornal que vai falar que esta é uma fome causada pelo Stalin, que é muito mal e odeia os ucranianos, é um jornal chamado Folkische Beobachter, conhecido popularmente como o Jornal do Partido Nazista. Tá? As reportagens feitas pelo Folkische Beobachter vão ser, uma vez replicadas pela imprensa da Grã-Bretanha. Eu acho que eu não preciso de lembrar aqui, né, as proximidades da Grã-Bretanha na década de 30 com a Alemanha nazista, as visitas dos reis, a proximidade de Churchill, os elogios de Churchill, enfim, né? E uma vez isso sendo veiculado na imprensa britânica, isso chama a atenção do Hearst, do William Hearst, que é basicamente o Assis Chateaubriand americano, é o grande magnata de mídia americano, e é um dos fundadores da chamada imprensa marrom. Né? Muito ironicamente, em inglês, a imprensa amarela, né, são as Yellow Pages, porque eram as páginas mais baratas para imprimir o jornal mais barato. E ele contrata, então, um falsário foragido da polícia, que escreve sobre um pseudônimo, dizendo que ele tinha visitado os locais e que tudo aquilo que ele trazia era da experiência pessoal dele. A posteriori, um ano depois, esse homem é preso nos Estados Unidos quando ele volta, porque ele era procurado lá por fraude. E aí ele fala, não, foi o Hearst que me pagou para eu ir lá, eu fui até Kiev, mas eu nunca passei de Kiev, eu voltei, eu passei uma semana lá. Mas não importa para as pessoas, né? Porque o que importava era o discurso. E aí começam a aparecer as fotos da fome. Essas fotos são fotos de fome, só que elas são fotos da fome causada em 1920. Causada na década de 20, durante o período da Guerra Civil, que de civil não tem nada, contra a própria população local. Né? Então a gente tem esse processo de coletivização do campo, né, precedido por esse capitalismo de Estado, a extinção desse modo híbrido, que vai acontecer por esse momento de produtividade coletivizada, né, e essa diretriz central começa a ser violada na Ucrânia, a diretriz central de fazer essa coletivização pelo exemplo, o que é instrumentalizado localmente junto com essa série de outros fatores que acontecem. A gente tem que lembrar que a gente tem vários momentos do anticomunismo, né? Este é um dos momentos em que o anticomunismo está muito em voga, né? E a imprensa americana vai aproveitar muito disso, e o Hearst era um cara que tinha ligações umbilicais também com os nazistas do partido alemão. Tá? Então a gente vê como que isso se espalha. A posteriori, isso vai ser espalhado novamente num outro momento, né, de grande luta anticomunista, que é a década de 50. Já na década de 50, isso vai ir tanto para a Comissão Dewey como para outras comissões, a Comissão McCarthy e outras, e então isso vai passar para dentro das universidades. Dentro das universidades, então, nós vamos ter o falseamento de fontes. Então, vocês pegam, por exemplo, o censo que não conta mais os cazaques porque eles estavam na China e fala, morreram 400 mil, e coloca como se fosse ucraniano. Né, você pega os dados de vários lugares diferentes e faz uma média e supera a média. Enfim, né, a gente vai tendo essa série de mentiras que vão ser usadas instrumentalmente na Guerra Fria, principalmente a posteriori, mas que elas partem de uma grande mentira, que é a mentira de um assassinato étnico, que isso nunca houve. A fome, sim, ela aconteceu. Inclusive, os números são muito grandes da mortandade, né? A gente tem autores da historiografia soviética hoje em dia que trabalham com de 1,5 milhão até 2,7 milhões mortos, que é um número absurdo, mas é um número 4 vezes menor do que os números da fome da década de 20. Né? E depois que aconteceu essa coletivização, mesmo durante, né, com esforço de guerra e tudo mais, você não teve mais nenhuma grande fome na região. Né? Ou seja, os 4 séculos de fome endêmica misticamente terminam, né? Deus sabe por quê.
A fome terminou porque o Stalin terminou de matar todo mundo, né, na União Soviética, não sobrou ninguém, aí ninguém passava fome. Sim, eu acredito que essa questão da fome, ela não foi só uma exclusividade da região, né? Como o João Carvalho falou, ela existiu em outros lugares e acredito que até dentro da própria Rússia também, né? Essa questão da fome eram episódios frequentes, né, no Império Russo. Perfeito, professor Fred, mais alguma? Não, é isso aí. Eu só queria destacar aqui, né, que como nós já lembramos aqui, né, como já foi falado já várias vezes, nós estamos em um período específico em que a União Soviética estava saindo dos cacos do Império Russo para construir um país inteiro, né? Então, um país cuja infraestrutura simplesmente não existia. Então, era um esforço hercúleo. E eu gostaria também de destacar aqui, né, que nazismo e anticomunismo são coisas que se entrelaçam, entre aspas, desde sempre, né? Então, é importante fazer essa ligação também, mas sigo os relatores aqui da mesa. Perfeito, perfeito. Bom, agora a gente avança no nosso roteiro aqui. Fred, a pergunta é para você. Qual que era o objetivo principal da Alemanha ao invadir, né? E, sejamos francos, não só invadir, mas colonizar a Rússia? E essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, porque naquela época, até a União Soviética, estava tudo indo mais ou menos bem para a Alemanha, né? Então conseguiram conquistar vários países na Europa. O que levou a Alemanha a pensar, não, vamos ter esse país enorme, vamos invadir eles agora? Acho que essa é uma discussão muito, muito importante para a gente ter agora. Tá. Eu deveria ter terminado a minha primeira fala, né, dizendo assim, um fato importante a destacar quando se fala da Segunda Guerra Mundial é que, do ponto de vista nazista, a União Soviética era vista como espaço vital, né? Eu não vou pegar o termo em alemão, talvez os colegas saibam aqui, mas em português, né? Então, a Alemanha nazista, os nazistas viam a União Soviética como espaço vital, né? Como parte essencial de fornecimento de matéria-prima. Se a gente pegar, colegas, hoje, se nós pegarmos hoje os dados econômicos da Rússia, a gente vai verificar que a Rússia possui reservas e riquezas das maiores do mundo em recursos estratégicos. Eu vou dar alguns exemplos em que a Rússia está entre os primeiros produtores mundiais, tá? Combustíveis fósseis em especial, eu estou falando aqui de petróleo, por exemplo, para ficar naquela época, ouro, diamante, metais utilizados na indústria, água, florestas, etc, 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 etc. Então, para mim, colegas, esse foi era o primeiro objetivo alemão quando invadiu a União Soviética, era ter na União Soviética o seu espaço vital, fonte de matéria-prima. O segundo fator, que a gente já destacou aqui, direto ou indiretamente, é que, para o nazismo, o comunista é inferior, é sub-raça, assim como é o europeu oriental, assim como são os homossexuais. Mas eu gostaria de destacar aqui, né, que o maior inimigo nazista, ideologicamente falando, o maior inimigo nazista é o comunista. O maior inimigo. Então, destruir a União Soviética era simbólico nesse aspecto de você destruir o único país, o único Estado comunista que existia à época. Você tinha um Estado comunista inimigo de todas as potências europeias
que estava, vou destacar aqui, em um processo acelerado de crescimento e que já virava modelo de desenvolvimento de vários povos, vários movimentos populares neocoloniais do mundo inteiro começaram a ver na União Soviética uma forma de se libertar do jugo colonial, das políticas seculares de opressão, né? Então, vencer a União Soviética do ponto de vista nazista era algo importantíssimo nesse aspecto. E eu quero lembrar que a nazificação da Alemanha foi proposital, foi consciente e foi financiada pela grande burguesia, pelos grandes conglomerados ocidentais, né? Na época, e eu estou falando ali do período entre guerras, né, começou a se colocar em prática, na Europa Ocidental, principalmente, um tipo de política econômica que se caracterizava por estados totalitários, nazistas e fascistas, com grande volume de investimento em armas. Então, a questão da guerra era algo que iria acontecer. Do ponto de vista soviético, ela iria acontecer, né? Então, todas as potências se reorganizaram, né, para rivalizarem umas com as outras, e do ponto de vista nazista, pegar os recursos da União Soviética e findar o movimento comunista eram, na minha opinião, as principais questões do nazismo alemão. Então, resumindo, o que é que os nazistas queriam? Quais eram os objetivos? Quais eram os planos nazistas? Primeiro, conquistar a União Soviética. Primeiro, conquistar, né? Não necessariamente todo o território soviético, mas conquistar o território soviético. E depois colonizar, como o Dmitry falou, o povo soviético, né? A ideia... Existe um documento nazista, né, que não foi plenamente restaurado, mas existe um plano geral Ost, né, que deixa claro que as ideias dos nazistas eram matar a maior parte do povo soviético, escravizar uma parte significativa do povo soviético que restou, e aqueles que porventura restaram seriam mandados para a Sibéria. Então, essa era a ideia do nazismo alemão para a sua invasão à União Soviética. Era conquistar e colonizar o povo nesses aspectos que eu destaquei ainda há pouco. Eu achei essa fala do Fred maravilhosa e aí eu queria emendar uma pergunta para o João, porque eu sei que ele já tratou sobre esse assunto algumas vezes, porque beleza, nós temos esse plano de colonização da União Soviética, mas para que esse plano fosse estabelecido, uma série de tratados e pactos foram feitos no decorrer dos anos 30 até chegar em 41, quando começa a Grande Guerra Patriótica. Por exemplo, em 34, eu sei que a Polônia tem um tratado com a Alemanha nazista. Em 36 surge o Pacto Anti-Comintern, né, que era contra a Internacional Comunista entre Japão e Alemanha. Em 38, a França faz um pacto com a Alemanha. Só que todo mundo resolve falar do Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Basicamente é usado como um espantalho absurdo, e eu queria que o João discorresse sobre esse espantalho. Isso, só fazendo um pequeno comentário, e eu acho interessante, eu agradeceria muito ao João Carvalho por explicar essa situação mais a fundo, porque essa narrativa, ela não é só usada, digamos assim, para manchar a história da União Soviética, mas ela segue sendo um argumento de que a Rússia, né, meio que automaticamente se mantém esse argumento de que, olha, a Rússia é mal, porque durante a Segunda Guerra Mundial já teve esse pacto e tal. Então, eu acho muito importante a gente debater também sobre essa questão também. Tá mutado, camarada. É a CIA, pô. Pronto, desculpa, é porque eu deixei numa aba separada e aí eu fui desmutar, eu tava perdido aqui na aba. Eu vou me permitir entrar em alguns pormenores de alguns desses pactos, mas antes eu quero dar uma lista, porque a lista é muito mais impressionante do que qualquer outra coisa que eu vou falar
sobre os pactos, né? Começando em 1933, a gente tem o Pacto das Quatro Potências, que vai ser um pacto entre Grã-Bretanha, França, Itália e a Alemanha nazista. Esse pacto não vai ser ratificado pelo parlamento francês e, muito ironicamente, este é um dos únicos pactos que não é proposto pela Alemanha. Esse pacto é proposto pelo próprio Mussolini, tá? O texto original do Mussolini vai ser muito alterado. A ideia do Mussolini com esse pacto era diminuir o poder dos estados menores na Liga das Nações, uma ideia que à época era muito apoiada pela própria Inglaterra. Só que depois da subida formal do Hitler ao poder, né, porque ele vai se tornar Führer em agosto de 34, mas as eleições de 33, o partido dele já vai se tornar vencedor, né, e ele já se torna, então, o chanceler da República de Weimar em 30 de janeiro. Né, e vai fazer também a lei habilitante em março de 33, que vai ser o começo da nazificação da Alemanha de facto, né, assim, estatalmente. A ideia desse pacto, né, vai fazer com que o Pilsudski abra o olho e fale, opa, peraí, eles estão tentando, né, mandar alguma coisa que vai ser ruim para mim aqui, que vai, porventura, trazer o pacto do Pilsudski, né, que você falou que é o pacto de 34, né, que é o segundo da nossa lista, que é o pacto de não agressão germano-polonês, conhecido popularmente como Tratado Hitler-Pilsudski. Ele vai ser assinado ainda em janeiro de 34 e ele previa um período de 10 anos de resolução pacífica e diplomática de quaisquer controvérsias, né? Aí a gente tem que pensar um pouco nos antecedentes daquilo que estava acontecendo na Polônia, né? O Pilsudski, ele é um coronel do exército polonês, da direita do exército polonês, muito afiliado às visões fascistas. O Pilsudski é um católico conservador e, portanto, ele consumia muito material vindo da Itália, tá? Então, a filiação dele e o descobrimento dele de tudo que estava acontecendo é por essa via italiana, né? E uma das ideias do Pilsudski era reconquistar os terrenos da Polônia anteriores a 1772. O que ele vai fazer, então? Ele vai fazer uma ideia que depois vai ser muito aplicada pelos Estados Unidos, que é a ideia de balcanizar um conflito, né? Vamos lembrar aqui que o Zbigniew Brzezinski, que vai ser o grande analista, né, do Departamento de Estado estadunidense por décadas, ele era polonês de origem, ele lia Pilsudski, ele tirou a ideia de balcanização precisamente dos movimentos de guerra do coronel Pilsudski, que, pese todos os pesares, era militarmente brilhante. Ele conseguia criar essas grandes difusões de um lugar para outro para conseguir atacar por um terceiro lugar, criando, assim, 3 focos diferentes. Você não sabe para onde que você vai e você toma um ataque de surpresa, né? Isso vai ser usado depois, a posteriori, exatamente para criar a ideia de você atacar um estado por um canto, enquanto você enfraquece ele por outro, e você força esse estado a deslocar para todos os lugares, ele não consegue manter tudo e, eventualmente, você entra, né? Ele vai se apoiar também, né, no programa ucraniano do Simon Petliura, né, e se apoiando nesse programa do Simon Petliura, ele vai tomar parte do que hoje são as atuais repúblicas bálticas, né? A partir de junho de 20, né, a União Soviética começa a retomar algumas áreas, mas ela nunca chega a retomar todas as áreas que foram perdidas. E isso aqui é muito importante para quando a gente chegar lá no Ribbentrop-Molotov. Eu não estou falando desse antecedente polonês à toa, tá? Por quê? Porque a União Soviética, e não só a União Soviética, também outros países bálticos, vão perder muita área nesse período, tá? E, inclusive, os tratados de não agressão desses outros países bálticos que vão vir no final da década de 30 prevêem também, em caso de retomada bélica, a reconstrução dessas fronteiras como elas foram acordadas. Tô falando que é a CIA, pô. Então. A NSA interferindo nas lives. Ai. Bom, acho que o João deve ter tido algum problema de conexão, não sei. Mas não sei, de repente, o professor Fred, você tem alguma coisa? Ouvindo vocês, eu voltei. Para mim, voltou. Voltou. Desculpa, voltando. Acontece, é a CIA, já sabemos. Né? Não tem problema nenhum. Enfim, em 21 você vai ter o Acordo de Riga,
né, que vai estabelecer uma fronteira temporária e um cessar-fogo temporário. A Segunda República Polonesa, né, que é o governo do Piłsudski, vai se manter pluripartidária até mais ou menos 1928, e a partir de então você tem um brutal fechamento do regime, que já começa, na verdade, em 26, mas 28 é um ano eleitoral, por isso que a gente, né, fala do fechamento a partir de 28, com perseguição, com encarceramento dos oponentes, mesmo aqueles mais moderados, mesmo os liberais progressistas, mesmo os sociais-democratas, até o término dela em 39, né, que vai ter esse momento de 39, o seu território já sendo disputado não somente, né, por soviéticos, por nazistas, mas também, inclusive, por eslovacos. Né, a gente tem que lembrar do que é essa expansão que foi feita durante o termo do Piłsudski, né, e aí você vai ter a fundação do governo emigré polonês em Londres, um governo que, por sinal, mantém contatos diretos com a Alemanha, um governo que causa muitos problemas no cartulário diplomático de Churchill com Stalin, com Roosevelt, precisamente por ainda manter essas afiliações filofascistas que vêm lá de trás. Né? Um possível motivo, né, além da afirmação do Tratado das Quatro Potências que eu falei antes, foi a negativa por parte da França em declarar a guerra à Alemanha quando Hitler rompe pela primeira vez as prerrogativas do Tratado do Versalhes, com o rearmamento alemão. Né? Nesse momento, o Piłsudski, que antes de tudo era um nacionalista chauvinista polonês, ele corre para a França e fala, quem sabe eu não consigo insuflar a França contra a Alemanha para evitar que ela venha para a Polônia. Não conseguindo, ele forma ele mesmo um tratado com a Alemanha. O que a Alemanha faz? Esse tratado, como eu disse, é de 34, quando chega em 38, a Alemanha percebe que a situação está muito melhor para ela, já tinha ali, né, anexado os Sudetos, ninguém tinha feito nada, já tinha feito o acordo naval anglo-alemão de 35, que eu vou explicar na sequência, e ninguém tinha feito nada. Ela vira para a Polônia e fala, olha, vou te fazer uma propostinha massa aqui, vamos rever esse tratado, tá? Você me dá a anexação de Danzig e toda a região de Danzig, e você vai me permitir construir uma estrada extranacional. Vai ser uma rodovia que vai passar no território polonês, mas que não será polonesa, não será da Alemanha, não será de ninguém, será dos unicórnios. E junto dessa rodovia nós vamos fazer uma ferrovia. E aí o Piłsudski falou, não, cara, de jeito nenhum, vocês estão se rearmando até os dentes, vocês já tomaram o cara, como assim eu vou deixar vocês construir uma rodovia aqui dentro? Danzig a gente até conversaria, mas não. E aí, né, a partir deste não, né, o Hitler vai denunciar o tratado germano-polonês e vai começar a posterior invasão do tratado, do território polonês. Ainda em 35, em julho de 35, a gente tem um acordo bilateral que surpreende a Liga das Nações, que é o Tratado Naval Anglo-Alemão. Qual que é a ideia desse tratado? A Inglaterra tinha a maior marinha do mundo à época, né, em tonelagem, e ela vira para a Alemanha e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos te deixar crescer um pouquinho, quem sabe essa marinha sua não ajuda a gente ali, você dá umas brigadinhas com o soviético, se eu te deixar crescer um pouquinho para cá, você não vem para lá, a gente fica aqui nesse meio termo. E aí qual que é a proposta? A proposta é a regulamentação de uma proporção entre a Marinha Britânica e a Kriegsmarine alemã, né, em 35% da tonelagem da primeira. O que isso significa na prática? Na prática, a tonelagem da marinha alemã, que tinha sido limitada em 144 mil toneladas pelo Tratado de Versalhes, ia poder subir para 430 mil. Ela ia triplicar. Esse tratado foi assinado bilateralmente entre a Alemanha nazista e a Inglaterra. Ninguém foi consultado sobre esse tratado, inclusive, sim, Itália fica putíssima com esse tratado, a França fica putíssima com esse tratado, todo mundo fica, a Liga das Nações fala, meu Deus, como? Mas ele é registrado na Liga das Nações, que já era basicamente letra morta nesse momento, né? E na sequência deste tratado ser firmado, a Alemanha constrói de imediato 2 coraçados, 2 cruzadores de batalha, 16 destroyers, 28 submarinos, tá? Na sequência desse tratado que eu falei, a gente vai ter o Pacto Anti-Comintern, né? Vamos lembrar que o Japão já vinha se fascistizando há muito tempo, né? Esse é um tratado que vai, da parte da Alemanha, reconhecer o Manchukuo, né? O estado fantoche da invasão
do Japão na China como um estado de facto, e a ideia é que eles se protegeriam mutuamente no caso de um ataque soviético, tá? Mesmo depois do Ribbentrop-Molotov firmado, a Alemanha renova o tratado, garantindo que ela vai atacar se tiver qualquer coisa com o Japão, mesmo com o Japão atacando a Mongólia, mesmo com o Japão e a esfera de coprosperidade chegando na beira da Rússia pela Ásia inteira. Né? Então você vê aí como que era esse momento dos tratados. Se a gente tem os tratados mais propositivos na primeira metade da década de 30, na segunda metade da década de 30 com perdão da palavra, o Tratado do Cu na Mão. São tratados de não agressão que vão ser firmados. Né? E aí nós temos uma longa sequência a partir de 38. Em setembro de 1938, o Reino Unido faz um tratado de não agressão com a Alemanha. Em dezembro de 38, a França faz um tratado de não agressão com a Alemanha. E só lembrar uma coisa. Por que esse tratado é feito em 35, o Tratado Anglo-Naval? Porque ele não causa pressão, não é apenas na União Soviética. Em 1934, né, o Comintern fala, formem frentes populares. A primeira frente popular a ter um crescimento muito rápido é a francesa, que inclusive em 35 iria ganhar as eleições, e em 36 estaria no poder. Tá? Então, esse tratado serve ao mesmo tempo para tentar coibir o crescimento da frente popular dos elementos progressistas na França e colocar uma pressão sobre a União Soviética, né, que também estava com um crescimento muito avançado, né, da sua economia, como a gente falou antes. Aí, beleza, chega em 38, Reino Unido assina em setembro, a França assina em dezembro, em 39 a Lituânia assina em março não só a Lituânia, mas a Romênia assina um tratado também, a Dinamarca assina em maio, a Itália, que já estava ali do lado, faz o Pacto de Ferro, né, de amizade e aliança, em maio de 39, a Estônia, essa república que já tinha sofrido, né, nessas invasões do Pilsudski, que faz também um tratado de não agressão, um pacto de não agressão em junho, a Letônia, que também tinha feito isso, também tinha sofrido nessa expansão, né, do Pilsudski, que faz o seu tratado em julho, e finalmente, em agosto de 39, com a guerra já batendo na portinha, a gente tem o Ribbentrop-Molotov. O Ribbentrop-Molotov, ele tem uma função de defesa, assim como teve o tratado entre a União Soviética e o Japão. A ideia era postergar o máximo possível a presença bélica dentro do território para que houvesse possibilidade mínima de preparação. Vamos lembrar, gente, que em 39 a Europa já sabe o que é Blitzkrieg. A Europa já viu a capacidade bélica da Alemanha, já sabe a velocidade com que a Alemanha consegue invadir, tomar e anexar. E aí tá todo mundo fazendo seu pacto de não agressão para tentar fazer assim, não, aqui na minha casa tem câmera e cachorro, ataca o vizinho, né? E essa é a função do Tratado Ribbentrop-Molotov. Ele tem uma cláusula que prevê que, no caso de uma guerra, tanto a Alemanha quanto a União Soviética receberiam de volta os territórios conforme haveria sido acordado lá atrás em Versalhes. Ou seja, o que significa? Significa que, caso eclodindo uma guerra e o tratado não sendo violado, se um destes dois países, porventura, tomasse um território pertencente ao outro país, ele devolveria este território, né, a posteriori, de acordo com aquilo que estava no tratado. Isso também estava previsto em outros desses 13 tratados que aconteceram antes, sendo o Ribbentrop-Molotov o 13º da lista. Eu achei essa fala perfeita, e só um complementar, assim, uma informação complementar, né? João, se eu não me engano, entre 38 e 39, você citou, tipo, de um pacto de não agressão que houve entre a União Soviética e o Japão, não sei se foi um pacto de neutralidade, mas se eu não me engano, em 38 e 39, a União Soviética chegou a ter conflitos militares, né, com o Japão, não foi? Sim, chegou a ter, e inclusive teve conflitos que são quase conflitos por proxy, né, se a gente for pensar assim, porque quando a gente pensa na tentativa de invasão da Mongólia,
né? Quem segura é o exército mongol, mas o exército mongol estava sendo treinado, estava sendo preparado e teve muito apoio, muito suporte também da Academia Militar de Moscou, né? Desde a Revolução em 1921 a gente já tinha, né? O Chorlogin Choibalsan, ele é importantíssimo nesse momento, que é um homem que é muito esquecido pela história, mas que foi um cara que conseguiu segurar a guerra na Ásia num ponto que, se ela tivesse entrado para dentro, né, do território soviético, a gente, né, não sabe, né, o que teria acontecido, né? Então houve um pacto de neutralidade, tá? O pacto não é de não agressão, o pacto é de neutralidade. Obrigado pela correção, você está corretíssimo, o pacto é de neutralidade, né? Mas ele é um pacto de neutralidade que acontece em meio a conflitos. E esse pacto vai continuar sendo renovado. Outros pactos, como por exemplo o pacto anticominterno, enquanto tem um pacto de neutralidade. Que neutralidade que é essa quando você tem um pacto anticomunista? Né? Então, assim, não me parece tão neutro assim. Então, ele era muito mais para falar assim: olha, agora não está nem tão bom para você, nem tão bom para mim, não vamos queimar esses cartuchos aqui, você se prepara daí, eu me preparo de cá, a gente termina essa briga depois do recreio, sabe? Eu acho que Se vocês me permitirem, eu queria só complementar com algo que eu acho que foi até o próprio João que já falou aqui, né? O nazismo, esses movimentos políticos de extrema direita, eles são cíclicos na história e eles estão relacionados diretamente, dentre outros, né, a movimentos anticomunistas. Então, o nazismo não é algo distinto do capitalismo, não é algo contrário ao capitalismo. O nazismo é o capitalismo, talvez em sua essência, em sua essência máxima, né? Quando há crise econômica, para que você consiga sustentar níveis de lucro que sejam capazes de tornarem você competitivo, uma saída sempre foi construir estados totalitários, militarizados e tirar os direitos dos trabalhadores. E, em geral, isso acaba em guerra e você manda o trabalhador para a guerra. Então, esses movimentos que deveriam ser destacados para a história, é evidente que não vão sê-lo, né, porque eles são feitos pelas potências imperiais, né, pelas potências capitalistas. Então, o mais, Dimitri, do que eu fico perplexo e concordo com você de que o tratado russo-alemão ele é sistematicamente lembrado, né, na história, né? O João deu uma aula sobre os vários tratados, mas o que para mim é mais incrível é não se discutir o financiamento ocidental ao nazismo, ao fascismo, né? O atrelamento político, ideológico, econômico de Reino Unido, Estados Unidos, França, etc., com Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, etc., etc. Então, isso não se discute. Isso não faz parte das discussões de história. Isso é uma coisa absurda. exatamente, exatamente. Gente, eu tô assistindo essa live e tentando absorver a quantidade enorme de vocês, João Carvalho, professor Fred, que estão colocando aqui na mesa pra gente. Então, até tô assustado, porque agora eu tô percebendo de fato que o meu História e Relações Internacionais está muito enferrujado e eu preciso urgentemente voltar a estudar sobre o assunto. Bom, agora, já se encaminhando para uma outra questão que é muito, muito importante, eu gostaria de mandar essa pergunta tanto para o João quanto para o Fred, porque eu acho que também que é uma questão muito importante, porque existe uma narrativa muito forte, não só fora da Rússia, mas eu vejo muito, eu acompanho muito as redes sociais russas, e tem muita gente, né, inclusive na Rússia, que está difundindo, ou tem dúvida sobre essa questão, ou está difundindo esse ponto de vista, né? Então, existe essa narrativa de que a União Soviética só foi capaz de vencer a guerra contra a Alemanha graças a uma grande ajuda do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos, né? Com o programa de Land-Leasing. Então, agora a pergunta, e agora é para os dois, qual o real impacto dessa assistência em termos de recursos e até que ponto, né, vamos supor aqui, até que ponto isso foi determinante para o desfecho e para a vitória de fato da União Soviética sobre a Alemanha?
Eu posso começar, João? Por favor. Tá? Então vamos lá. Primeiro, é verdade. É verdade. A União Soviética recebeu dezenas de milhares de unidades de equipamentos militares, civis, militares e civis, vindos do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, né? Mas também do Reino Unido e do Canadá. Esses equipamentos eram, por exemplo, né, vou falar da parte mais militar, eram tanques, veículos blindados, caças, navios, caminhões de combate, etc. Foi uma ajuda? Sim, foi uma ajuda, né? Só por curiosidade, né, as rotas que foram utilizadas para essas ajudas incluíam o Ártico, a Sibéria, o Irã, né? Então, mas vamos lá, eu vou tentar dar a minha versão aqui do fato, né? Eu acho que o mais importante, né, é a gente voltar, e quando eu falei que houve um desenvolvimento acelerado nos anos 20, 30 da economia soviética, não falei à toa. Então, eu até, na minha fala, eu disse, eu vou retomar isso aqui quando a gente chegar mais à frente. Então, o desenvolvimento econômico soviético foi sem precedentes na história da humanidade, até aquela época. E esse desenvolvimento econômico, né, propiciou, né, a reorganização, dentre outras coisas, do exército soviético. O exército soviético se modernizou, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, à medida que as tensões entre o Ocidente, entre as potências imperialistas, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, ficavam maiores, mais a economia soviética, e aí um tema que eu acho que é importante também para os dias de hoje, né? Que a gente hoje fala as questões de segurança da Rússia, né? Então, as questões de segurança do Estado soviético tornaram preemente o desenvolvimento de um exército treinado e equipado. Já foi falado aqui sobre a vitória dos generais russos no Pacífico, né? Lá com o Japão, né? Então, nos anos 30, de maneira direta ou indireta, nos anos 30, 16% do PIB da União Soviética era destinado de alguma forma, a equipar o exército. Em 1940, esse valor passou para 32%. Então, existia um programa intensivo de desenvolvimento do exército soviético. Esses equipamentos que chegaram à União Soviética vindo do Ocidente equivaliam a mais ou menos 15% do que foi utilizado pelos soviéticos durante a guerra. Mais ou menos. Mas a gente tem que falar também em termos qualitativos. Se quantitativamente eu meço em dezenas de milhares de equipamentos, eu tenho que entrar também nas questões qualitativas desses equipamentos. Então, as aeronaves que foram, deixa eu ver, aqui eu anotei os dados, foram 14 mil caças americanos e britânicos que foram enviados à União Soviética. Todos obsoletos. Todos obsoletos. Os alemães tinham até uma piada, né, para quando eles souberam que os soviéticos tinham esses caças, eles entravam nos aviões para guerrear e colocavam mensagem do tipo, olha, vê se você consegue arranhar minha fuselagem. Então, porque dado o atraso, né, tecnológico desses equipamentos. Então, na minha visão, colegas, o que é que fez a União Soviética vencer a guerra? O que é que fez? A primeira coisa foi o desenvolvimento econômico e industrial soviético. A segunda coisa foi o caráter do povo, o caráter e a determinação do povo russo em defender o Estado soviético e em defender o comunismo. A terceira coisa que eu destaco é a engenhosidade dos generais e dos soldados soviéticos.
e as condições naturais da União Soviética. A Rússia, a União Soviética, são países, a União Soviética à época, né? É um país que é impossível de você invadir. Se a gente chama o Brasil de um país continental, e o Brasil é um país continental, imagine um país que é mais de 2 vezes maior que o Brasil, com uma população gigantesca e determinada e educada. Nesse período de 2 décadas, dentre os maiores milagres que a União Soviética conseguiu trazer para a humanidade, está a educação, o ensino do povo soviético. Quem lutava era um povo educado, conhecedor, formalmente escolarizado, capaz de entender os motivos reais de sua própria sobrevivência para a guerra. Então, esses, para mim, Dimitri, são os valores, os reais, as reais razões da vitória da União Soviética na guerra. E aí, como o pacto soviético-alemão, como o problema da fome na região do Volga soviético, essa questão do armamento, na minha visão, é mais um sofisma e mais um instrumento de propaganda anticomunista, antissoviético. É mais uma coisa que se cria, né, e que se tenta se difundir, aquela história de você tentar repetir algo infinitamente para ver se vira verdade, né? Então, e esconder os dados reais da história. Então, é isso, colegas. Eu vou me permitir aqui fazer alguns pequenos complementos. Primeiro, gente, eu quero recomendar para vocês, se uns dias vocês tiverem a oportunidade de ler, tá, as memórias do almirante Arseny Galavka. O Arseny Galavka foi um dos homens mais importantes que a gente tem na guerra e talvez um dos menos conhecidos, né? Esse é o homem que garantiu que a rota de Arkhangelsk pudesse ser usada, porque a rota iraniana era muito mais cara e o Irã não era, nesse momento, né, tão confiável assim para o transporte. O Viktor Zemskov, que é um historiador muito famoso da historiografia soviética, né, trabalhando já com os dados abertos, né, pós-90, ele chega a números que o Lend-Lease representou 2,5% do esforço soviético de guerra. Tá? Mesmo a gente trabalhando nos números tradicionais da sovietologia ocidental, eles trabalham entre 4% e 6%. Tá? Então nós estamos falando de uma coisa que é infinitesimamente pequena comparado ao esforço de guerra. O professor Fred trouxe um dado aqui que é muito interessante, e é um dado que é comprovado por documentação diplomática. O que você tem de troca de cartas entre o Churchill e o Stalin, com Stalin falando: os rifles chegam desmontados, metade deles chega numa caixa num navio, outra caixa chega numa metade de 3 lugares depois, nós precisamos de encontrar um rifle igual dentro da Rússia para fazer engenharia reversa para montar. Os tanques vinham tão defasados que a indústria bélica de tanques da União Soviética se viu forçada a crescer e no final da guerra produzia mais tanques do que qualquer um e tanques mais avançados que qualquer outro. Tá? E o Lend-Lease ainda tem um outro detalhe muito irônico, que ele é o único empréstimo de guerra que é pago. Nenhum dos outros empréstimos de guerra foi pago. O Lend-Lease foi pago em sua integralidade, tá? Foi pago em sua integralidade. Então, assim, você colocar em algo que é responsável, no melhor dos números, em 6%, no mais atualizado com documentação probatória, em 2,5% de um esforço de guerra, de uma nação que foi responsável por derrotar 80% do exército hitlerista, é um escárnio, né? Aquela coisa, né? Como estava difícil falar que foi só o inverno, vamos pegar alguma outra coisa para diminuir o eslavo junto com isso. Nós estamos falando de um povo que deu uma geração inteira para o mundo inteiro poder se ver livre da besta nazifascista.
tá? Nós estamos falando de um povo que sofre uma guerra como nenhum outro local, nenhuma outra fronte de guerra sofreu, com a possível exceção do Japão, depois que os Estados Unidos resolveu fazer do Japão um teste de genocídio controlado, tá? Venhamos e convenhamos, quando a gente pega, por exemplo, a Batalha de Stalingrado e vai ver o cemitério de tanques nazistas em Stalingrado, boa parte deles era do Afrika Korps. O desespero do alemão se tornou tamanho que eles estavam tirando os tanques da África para mandar para o fronte leste, né? Então, esse tipo de reducionismo, ele fala muito do que é a Guerra Fria cultural que vem depois. Tem uma pesquisa de longa duração que vem sendo feita na França desde 1946, que é perguntar ao povo francês quem mais ajudou a ganhar a guerra contra os nazistas. Se em 1946 a resposta era os soviéticos com 82%, em 2016 a resposta os soviéticos tinha 16%. Né? Então você nota como que isso também é uma construção imagética, uma construção ideológica, como que a Guerra Fria, que vem a posteriori, ela também é muito no campo cultural, tá? O que você vê o dia todo em qualquer lugar? Você vê o Resgate do Soldado Ryan, você vê os filmes de guerra feitos pelos estadunidenses. Filme de guerra estadunidense é tão real quanto filme de epidemia estadunidense. Se você pegar qualquer filme do boom de filme de epidemia da época de 2009, 2011, você vai ver o cientista bonitão que descobre sozinho no laboratório e salva o mundo inteiro. Aconteceu uma epidemia de verdade, qual foi o resultado? Estados Unidos teve o maior número de mortes do globo inteiro. Tá? Então, assim, filme de guerra e propaganda de guerra é tão real quanto filme de epidemia. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que se lembrar aqui, e a gente tem que laudar esses esforços, tá? Porque esses esforços coletivos do Partido Comunista, da liderança de Stalin sobre o Partido Comunista, do Conselho de Guerra que se reuniu e do povo soviético que deu seu sangue, seu suor, sua linfa, a geração inteira de órfãos, para que isso acontecesse, é um dos motivos que nós não estamos fazendo essa live, todo mundo com bigode curto e falando em alemão. Tá? Então a gente tem que lembrar disso e tem que lutar por essa memória. Eu te agradeço muito, professor Fred, pela sua fala. Antes da gente, só um pequeno comentário sobre o que você falou, Fred, que eu achei muito engraçado, que você falou que filme de guerra estadunidense é tão verdadeiro quanto filme de epidemia, né? E você falou, né? E uma coisa curiosa é que quando veio a epidemia... O João falou. Isso. Eu falei, Fred? Não, você tá pensando num e falando no outro, tá tranquilo. Eu pensei em um, pensei em outro. Mas o engraçado é que a primeira vacina que surgiu para a epidemia, né, foi uma vacina russa, né? Então, só para demonstrar o argumento, né? Fortalecer o argumento. Eu quero emendar essa fala do João, porque eu sei que nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, porque por mim eu ficava aqui umas 7, 8 horas ouvindo vocês. É justamente tipo, essa batalha pela memória que o João citou, e eu acho que é muito importante o comentário de ambos os especialistas que estão aqui, porque é uma pergunta muito simples, assim, né? Por que é tão importante para a Rússia, que teve uma geração inteira perdida? Eu até queria fazer um comentário aqui na Assembleia Legislativa. O Alexei Labietsky, que é o atual embaixador da Federação da Rússia aqui no Brasil, ele é a primeira geração do pós-guerra. Quase todos os seus familiares participaram direto ou indiretamente desse conflito. E ele fala que, para ele, por exemplo, lembrar do 9 de maio, lembrar do dia da vitória, não é apenas um feriado, é um sentimento pessoal. Ele não consegue desvincular isso da sua história, né? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês dois, eu queria ouvir a resposta de vocês dois. Por que é tão importante para a Rússia, quase 8 décadas depois, ficar batendo nessa tecla toda hora de lembrar do dia da vitória? Por que foi tão importante chegar em Berlim? Por que é tão importante lembrar dos mais de 27 milhões de soviéticos que faleceram nesse conflito? Queridos, quem quiser começar.
mais ou menos metade das pessoas que morreram na Guerra Mundial, a guerra foi mundial, né? Mas mais ou menos metade das pessoas que morreram foram soviéticas. Então, eu estava, João, ano passado eu convidei uma colega professora russa que deu uma palestra lá de Moscou para meus alunos aqui, e eu vou concordar contigo no que você falou sobre filme. Né? Quando a professora russa, a professora Lyudmila, não sei se ela está nos assistindo aqui, acho que não, porque em Moscou agora é bem tarde, né? Mas quando a professora Lyudmila começou a colocar os dados de perda soviéticos na guerra, o número de mortos, o número de pessoas mutiladas, a perda de uma geração inteira. Quando ela falou, por exemplo, que houve, e que se estendeu até quase ainda agora, um problema de gênero sério na União Soviética, né? A proporção entre homens e mulheres ficou muito assimétrica depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ela começou a colocar todos os dados e as intenções nazistas e tudo mais, a minha sala praticamente inteira, eram 100 alunos, né? Falaram algo muito parecido. Puxa, mas eu nunca vi isso num filme. Eu nunca vi isso numa série. Eu nunca vi isso no Netflix, né? Então, a gente primeiro precisa, né, entender, né, que todas as construções humanas são material e dialeticamente explicadas. O proprietário do Netflix e o dono da empresa Hollywood, né, são pessoas com interesses específicos, né, eles torcem para times específicos e têm interesses específicos. E certamente um dos interesses deles não é promover ideias comunistas, nem a glória soviética. Mas a União Soviética salvou a humanidade da mais odiosa praga que já existiu na face da Terra. E a propósito, não foi a primeira vez que a Rússia esteve envolvida em tirar canalhas e as ideias que eles representam da face da Terra. Não é a primeira vez. Não foi a primeira vez com Hitler. Já tinha sido assim com Napoleão e foi assim com Hitler. A Rússia e a Rússia soviética, né, são um país importante há séculos e que vem há séculos direta, no caso da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica, e indiretamente salvando a humanidade com a emancipação de mulheres, com o princípio da autodeterminação dos povos, com a descolonização dos países em África, Ásia, América Latina. A União Soviética e a Rússia, sua herdeira atual, são exemplos para a humanidade. São exemplos de um povo que lutou e deixou o sangue e a vida em prol de todos nós. Eu quero aqui dar um viva ao 9 de maio, a um viva ao eterno 9 de maio, e como se diz na Rússia, Ura! Ura! Ура! Ура, товарищ! Ура! Porra, Ura! Ura! tô tocado com as palavras aqui do professor Fred. Gente, primeira coisa, eu quero recomendar um filme para vocês, mas é um filme para vocês verem num dia que vocês estiverem bem, não é um filme para vocês verem se vocês não estiverem bem, não, porque é um dos filmes mais pesados já feitos pela humanidade, só que ele é real, ele é baseado naquilo que aconteceu, ele é baseado numa guerra de razia, de estupro, de morte e de genocídio, que é o Idi Smatry, né, o vá e veja. Qualquer pessoa, depois que vê o que ocorre no vá e veja, vai ter uma visão muito diferente do que foi a guerra, do que foi especificamente a Grande Guerra Patriótica e do que foi o esforço coletivo do povo russo para salvar o mundo da besta do nazifascismo.
Eu quero aproveitar para lembrar aqui a memória do Marechal Rakoslavski, tá? Porque ele tem uma frase que ele disse no final da guerra e que todo dia ela se torna mais atual. Ele diz o seguinte nas memórias dele: nós liberamos a Europa do fascismo. Eles jamais nos perdoarão por isso. E, infelizmente, isso é real. A gente tem que entender que enquanto perdurar um modo de produção que é baseado na mercantilização do homem, na exploração do homem pelo homem, todos nós somos mercadoria. A gente tem que lembrar que o fascismo é esse botão de emergência que é apertado vez sim e vez também, sempre que necessário se fizer. A gente deve isso às memórias daqueles que morreram lutando, a gente deve isso àqueles que lutam hoje com a gente deve isso àqueles que sequer nasceram. O grande crime do nazismo para a Europa Ocidental não é o nazismo. O grande crime é trazer para dentro das fronteiras da Europa Ocidental aquilo que a Europa Ocidental fazia e fez e faz contra o mundo inteiro. O M. Césaire, quando ele vai escrever o seu discurso sobre colonialismo, ele deixa isso muito patente. É só você ver a diferença do passeio quase sem mortes que se dá até o Canal da Mancha e os Ersatzengruppen que você vai ter para dentro do povo eslavo inteiro, em como que as coisas vão acontecer em África, em como que as coisas vão acontecer em Ásia. Então, quando a gente está aqui lembrando desse dia, quando a gente está aqui celebrando essas memórias, nós estamos aqui, mais uma vez, cravando a bandeira da União Soviética no Reichstag. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Como diria o poeta português, a cada nova investida fascista subirá sempre mais alto a bandeira comunista. Muito obrigado pela oportunidade aqui a todos vocês. Perfeito, muito obrigado a vocês, muito obrigado, João Carvalho. Realmente, assim, eu falo agora do ponto de vista da história da minha família, todos os pais dos meus avós, todos eles morreram, de alguma forma, ou eram civis, entendeu? Então, ninguém sobreviveu, basicamente. Então, tanto os meus avós, de um lado e de outro, cresceram basicamente sem pais. Isso para vocês terem uma ideia. Existe uma estatística que não existe uma família na Rússia que não foi tocada de alguma forma pela guerra. Tocada no sentido de que alguém faleceu, alguém lutou, entendeu? Então, para mim, eu sempre... Eu sou muito compreensível, eu sou muito gente boa, assim, o Matheus me conhece, sou muito, assim, não tem treta comigo, eu sou muito compreensível com muita coisa, mas quando as pessoas começam a falar, porque é o 9 de maio, já passaram tantos anos, esquece, lá vai a Rússia de novo, com seu 9 de maio, porque ele... eu fico puto, eu fico bravo, porque eu entendo pelo que as pessoas passaram naquela época e pelo que as gerações futuras, né, os meus avós passaram. Tanto por lutar na guerra e fazer essa grande vitória para todo mundo, mas também de reconstruir o país e construir um país diante das condições das quais se encontraram. Então, de fato, eu faço questão de todo ano comemorar o Dia da Vitória. Para mim é uma data muito importante. Faço questão de usar a fita de São Jorge, porque assim, não tem, acho que não tem como a gente permitir que essa data e essa vitória seja esquecida. Então a gente não pode deixar que isso aconteça de forma alguma. Você não está sozinho, tá, Dimitri? Existe um número grande de pessoas que pensam exatamente igual a você. Eu só queria complementar uma fala do Dima e, queridos, eu queria, para encerrar de uma forma bem sarau, citar um poema do Vinícius de Moraes sobre a Grande Guerra Patriótica. Ele fez um poema, fez vários poemas sobre a União Soviética, né, mas ele fez um poema
que se chama A Berlim. Não sei se vocês já chegaram a ver esse poema, é um poema de 45, né? E ele é um poema muito forte, mas ele fala assim: vós os vereis surgir da aurora mansa, firmes na marcha e uníssonos no brado, os heróicos demônios da vingança que vos perseguem desde Stalingrado. As mãos queimadas do fuzil candente, as vestes podres de granizo e de lama, vós os vereis surgir subitamente aos heróicos prosélitos do drama. De início, mancha tateante e informe, crescendo as sombras da manhã em sangue. Logo os vereis se erguer o russo enorme, sob um sol rubro como um punho em sangue. E ao seu avanço há de ruir a porta de Brandemburgo, e hão de calar os cães, então hás de escutar, cidade morta, o silêncio das vozes alemãs. Então, tipo, esse poema, ele mostra como é pessoal, é uma guerra pessoal ao russo, ao soviético, aos lituanos partisanos, aos letões, aos estonianos, aos cazaques. Todos eles é uma questão pessoal, a luta contra o fascismo, a luta contra essa coisa absurda que foi essa ideologia. Então, fazer com que a gente lembre, né, minimamente, como o João citou aqui agora, né, desse dia, do dia da vitória, eu achei essa frase maravilhosa, é cravar novamente a bandeira vermelha sobre o hashtag. Então, eu só queria agradecer muito, muito mesmo, João e Alfred, pela aula maravilhosa, né? Essa semana que o Dima está fazendo aqui é uma semana importantíssima, e assim como o Labetsky, né, falou na última palestra dele, né, os soviéticos não lutaram contra o nazismo alemão, eles lutaram contra o nazismo europeu, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito para aprender ainda, até me emociona. E financiado pelos Estados Unidos, né? Nazismo europeu. Perfeitamente. Bom, gente, muito obrigado a todos. João Carvalho, Fred. A gente, infelizmente, se despede de vocês, mas fica aberto o convite para vocês aparecerem por aqui de novo. E ano que vem e o outro e o próximo de novo, a gente vai fazer. Eu faço questão de fazer esse evento e convidar vocês. Espero que vocês aceitem esse convite. Antes da gente se despedir. Perfeito. Tá? Lembrando, gente, amanhã e depois de amanhã, de novo, a gente vai se encontrar aqui às 7h30 da noite. Amanhã a gente vai falar com a Caroline Bernardes, a cônsul honorária da Rússia aqui no Brasil, e com o Henrique Domingues, né? Vamos falar de novo, né, de temas ligados ao 9 de maio, mas a gente vai relacionar isso também com questões do BRICS. Vai ser muito importante e muito interessante. Espero ver todos vocês aqui de novo amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos, boa noite e das cores estéticas. Até breve. Pacá. Ura! Ura! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde